Bom, a gente tem agora duas variáveis, né? Tem o name e o age que estão sendo preenchidas logo aqui embaixo com os valores Felipe e 40. E a gente colocou aqui um console log mostrando esses valores. Mas e se eu quisesse criar uma palavra ou uma frase, podemos dizer assim, que o fulano de tal, fulano, fulano tem X anos. Como a gente poderia fazer isso aqui com o JavaScript, né? Criando, ou seja, uma string nova, ou colocando no console, ou mostrando um alerta na mensagem, beleza? A gente pode fazer a concatenação de strings no JavaScript utilizando a técnica do operador mais operador de soma. E sim, o operador de soma aqui no JavaScript também faz soma de string. No caso da string, se eu tenho A mais B, beleza? Isso aqui resulta em AB, beleza? No formato de string. A gente vai falar sobre operadores de soma, os outros mais logo aqui à frente, mas já estou adiantando isso aqui para você. Então, no JavaScript, utilizando aqui o console.log, a gente pode fazer desse jeito. Então, lembrando que eu quero colocar aqui, né? Nesse caso aqui, ó, Felipe tem 40 anos, por exemplo. Eu vou colocar um pontinho aqui, tá? A gente vai colocar essa frase aqui, beleza? E agora a gente precisa substituir esses valores. Vamos colocar aqui, ó. Pedro tem 22 anos, beleza? Se eu colocar aqui e rodar, óbvio que você já percebeu que a gente tem aqui esse texto fixo. E não adianta colocar aqui, por exemplo, o nome da variável, name, nem o dólar, por exemplo, como outras linguagens, que nada vai acontecer. Beleza? No JavaScript você tem duas possibilidades de fazer isso, de um jeito que a gente chama do jeito antigo de concatenação de string e um jeito mais moderno que é utilizando interpolação. Beleza? O jeito antigo, podemos dizer assim, é utilizando a técnica da concatenação, beleza? Em que a gente coloca a variável que a gente quer mostrar o valor, mais o que a gente quer de texto. No caso aqui tem, beleza? Eu vou colocar aqui, ó, separar os valores e aqui fica uma dica para você, tá? Eu normalmente, para não me perder, eu escrevo o valor literalmente e depois vou substituindo pelos valores. Então tem o fulano, né? O Pedro, no caso, tem 22 anos. É dessa forma que precisa sair. Então, Pedro tem 22 anos. Legal? Então, essa é a forma, eu vou dizer assim, ó, concatenação. É a forma que a gente chama antiga, beleza? Tem uma forma mais nova, que é chamado de interpolação de strings ou de valores, que daí a gente utiliza em vez das aspas, beleza? A gente utiliza a crase. Então a gente coloca console.log e eu vou colocar aqui a crase, essa crasezinha aqui do meu teclado, beleza? Daí a gente vai colocar, ó, name tem age anos, beleza? Vou colocar aqui as variáveis. Mas você vai perceber que ainda está acontecendo o mesmo problema que aconteceu no console log anterior. E como a gente pode fazer para pedir, solicitar para o JavaScript interpretar isso como variável, beleza? A gente coloca o dólar e a gente coloca essa chave, beleza? Para todas as variáveis. Então a gente pode colocar aqui, beleza? E ele vai ainda resolver isso daqui. E a gente pode ir além. Aqui, nesse caso do JavaScript, tudo que está aqui dentro dessa interpolação é considerado como um JavaScript. Então, eu posso utilizar funções, posso utilizar qualquer coisa. Então, por exemplo, vamos supor que eu quero sempre somar mais um a idade do Pedro. Então, eu coloco aqui mais um e ele passa a funcionar, o que é super legal. Aqui também, na verdade, né? E se eu quiser fazer isso daqui, eu posso, mas seria aconselhável colocar esses parênteses aqui para agrupar esse cara, beleza? Mas a melhor forma é fazer com interpolação, que já é a forma mais atual, mais moderna, mais interessante de se fazer. Bacana? Então, essa é a forma que você tem do JavaScript para concatenar strings, números ou qualquer tipo de variável. Lembrando que, se isso aqui for um objeto complexo, ele tende a não mostrar no console log, ele pode mostrar como um objeto, beleza? Vamos imaginar que a gente tem aqui um address, beleza? Um address, ele é composto pelo street, rua central, beleza? E eu vou colocar cidade, para não colocar todos os campos aqui, ó. City, São José
dos campos, beleza? Vamos ver o que acontece quando eu colocar aqui, ó. Tem X anos e reside em mais address, beleza? Ele vai colocar aqui, ó, Pedro tem 22 anos e reside em object, beleza? A gente vai ver aqui, ó, fulano tem tantos anos e reside em... Opa, não é mais o mais, é o address, ok? Vou colocar aqui até um pontinho. Então ele vai colocar aqui, ó, Pedro tem... Pedro tem 22 anos e reside em object, beleza? Isso aqui acontece porque o JavaScript ele não consegue transformar um objeto normalmente em uma string, beleza? E existem formas de a gente conseguir contornar essa situação para objetos. Vai que você quer mostrar esse objeto num console log, você queira fazer um debug diferente, beleza? Para isso a gente utiliza o json.stringify, beleza? Que é uma função pronta que já faz toda essa parte para gente. Então ela pega, transforma o nosso objeto em JSON. Claro que JSON e objeto do JavaScript são coisas diferentes, beleza? Porque o JSON é um formato, mas ainda assim a gente fica com a possibilidade de ler esse objeto aqui sem precisar ficar fazendo manobras aqui ou algo que seja estranho, beleza? Então veja que se você quer mostrar no console logo um objeto complexo, beleza? Que tem propriedades, tem valores, pode ter arrays, pode ter outros objetos, inclusive, aqui dentro, a gente pode utilizar o JSON.stringify.